Essa é a última pregação na carta aos Filipenses, e ela diz muito para nós sobre a fidelidade, união e vida comunitária. Nesse capítulo 4, dos versículos 10 a 23, vamos ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus irmãos, temos 127 comentários sobre Filipenses em inglês e português somados. Praticamente quase que 85% olham para esse final e meio que dão uma certa desprezada nesse final. Podia passar na nossa cabeça: é apenas a saudação final, agora ele só vai dar a Deus e pronto, vamos passar rápido por cima disso. Não é bem assim. Aqui nesse final da carta é Paulo dizendo bem assim: eu já exortei vocês, já disse para onde deveriam olhar e seguir, já mostrei Cristo e a mentalidade dele que devemos viver. Também já falei com Evode e Sintique diretamente. E neste encerramento, depois de ter mostrado o que fazer, quero mostrar como a nossa relação, Paulo e Filipenses, já caminha a favor daquilo que exortei vocês. Entre os filipenses havia conflitos e precisavam viver o serviço uns aos outros. Mas na relação dos filipenses com o apóstolo Paulo, essa sempre foi uma relação muito boa, não tinha conflito. Isso é muito interessante, porque as exortações de Paulo para eles viverem entre eles já praticavam quando o assunto era o próprio Paulo. Eles cuidavam de Paulo, mandavam dinheiro continuamente, colocavam os interesses de Paulo à frente do deles. Mas eles precisavam fazer isso em relação um ao outro. E é disso que se trata o final da carta. Paulo mostrando como essa relação com os filipenses, dos filipenses para com ele, já refletia o coração de Cristo. Essa é a ideia dessa parte final. Então ele diz primeiramente: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo estava muito feliz. Lembre que ele estava preso. Paulo estava muito feliz, porque depois de muito tempo, eles ainda queriam cuidar dele. Mesmo depois de 10 anos, Paulo fala para eles: vocês ainda possuem um coração que busca o meu bem.
E isso alegrava Paulo. Os filipenses realmente cuidavam de Paulo. O destaque aqui é que eles tinham uma relação exemplar, um relacionamento saudável. E um relacionamento exemplar, um relacionamento saudável, começa assim, dessa forma. Um tem o interesse de cuidar do outro. Ter um relacionamento que evidencia Cristo não é ter um relacionamento de sanguessuga, baseado apenas em merecimento, mas é baseado em uma disposição de serviço e cuidado. Não é algo baseado em troca, mas em amor real, que nós fazemos, que nós cuidamos, independente do outro. E ele continua falando: o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala: eu não estou feliz porque vocês podem me oferecer alguma coisa. A ideia da felicidade do apóstolo não é fundamentada naquilo que os filipenses poderiam dar ou ajudar na necessidade dele. Ele está feliz por causa do interesse deles em ajudar, independente de como eles vão ajudar. Eu sou uma prova dessa alegria, assim como você também deve ser prova disso. O quão alegre nos sentimos quando o irmão chega e se interessa, se preocupa conosco. E alguém chega e fala: Weber, está precisando de algo, mesmo que eu não esteja? Está precisando de alguma ajuda? Como que vocês estão? Isso alegra meu coração. E a ajuda nem veio ainda. Ou posso apenas dizer que não preciso no momento. Mas mesmo que eu não receba essa ajuda, a alegria vai invadir o coração e toma conta dele. Porque eu percebo, e nós percebemos, o interesse do outro para conosco. Sabe por que isso? Porque o ponto não é a quantidade do que é dado, ou a qualidade do que é dado, mas a intenção do coração. Devemos tomar isso para a nossa vida. Podemos não ter milhões para dar, ou nem 10 reais para dar, mas a intenção do cuidado para com o próximo deve estar em nós. Paulo está alegre porque os filipenses tinham em seu coração a disposição em ajudar. Só que nesse versículo que lemos, fica claro que sua alegria não é baseada nas circunstâncias ou nas ofertas. Paulo diz: Filipenses, eu descobri o segredo do contentamento, o segredo da alegria. O segredo da alegria é o contentamento em Cristo. Percebem como a fonte do estado do coração de Paulo é Jesus Cristo apenas? Ele não busca em outra fonte o viver alegre, o viver de forma digna. E por exemplo, muitas vezes quebramos um pouco a cara por buscarmos o contentamento em outras fontes que não seja Cristo. Pessoas à procura do seu amor, por exemplo, por não estarem contentes em Cristo, procuram esse contentamento em parceiros ou parceiras. Mas o espaço que preenche o contentamento do nosso coração não pode ser preenchido por alguém ou algo qualquer. O vazio para o contentamento tem o tamanho exato de Jesus Cristo. Só Ele preenche completamente esse vazio que há em nós. Tanto que Paulo no versículo 12 vai falar: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Teve dias quando ele fala que tanto de fartura como de fome, ele quer falar que ele não tinha nem o mínimo para comer. Teve dias que Paulo acordou e ele não tinha nem um pedaço de pão. E mesmo nessa situação, ele aprendeu a viver
contente em Cristo. Não é à toa que ele fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso encher meus bolsos, posso ficar rico e ter o que quiser. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo quer mostrar que o fortalecimento que Cristo dá a ele o torna capaz de ser contente em todo tipo de situação, seja em abundância, seja em escassez. Podemos passar as piores situações da vida: guerras, tristezas profundas, fome, desprezo, mas se estamos em Cristo e Ele em nós, há algo que nos fará passar por essas situações louvando. Há algo que nos fará passar por essas situações adorando ainda, que é o contentamento em Cristo. É o contentamento em Cristo. Porque o segredo do contentamento não é o quanto podemos viver bem enquanto temos os bens, mas ter todo o nosso descanso em Jesus, também quando falta. Isso acontece quando Jesus é o nosso maior tesouro. Quando o nosso descanso não é a conta do banco ou o que tem na geladeira, mas o nosso descanso é Jesus e o seu poder. Paulo sabia que Deus havia prometido suprir as necessidades, mas não prometeu suprir os seus caprichos. Paulo era contente no Senhor, e como ele afirma, foi algo aprendido e não veio da noite para o dia, porque contentamento é uma disciplina, não é algo que vem da noite para o dia. Ele aprendeu a viver contente em toda situação. No versículo 14 ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Apesar da fonte do contentamento de Paulo ser Jesus Cristo, os filipenses foram usados por Cristo para dar encorajamento a Paulo nas tribulações com suas ofertas de amor. Paulo está dizendo aqui que aquilo que os filipenses fizeram para com ele é algo que é bom, que é correto, que demonstra um coração de serviço a Deus. No versículo 15 e 16 ele vai falar: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A não ser os filipenses, ninguém mais se preocupou em ajudar Paulo depois que ele saiu da Macedônia. Era nítido o amor daquela igreja pelo apóstolo. Sabe por quê? Porque obras de misericórdia, obras de amor, precisam ir além da fala. Por exemplo, não adianta quando meu irmão estiver com frio, falar assim: vou orar por você, para que você se aqueça. Se a gente tem como dar o aquecimento para esse irmão. Está com fome? Vou orar por você. Se nós temos pão para dar. Quando realmente somos misericordiosos e amamos, nós agimos. Não fica apenas no campo da fala. Nós agimos. No versículo 17, Paulo faz questão de falar novamente: não que eu procure o donativo, ou seja, ele não está, na verdade, procurando que toda hora os filipenses pudessem estar dando dinheiro para ele. Não é isso que ele está procurando, oferta toda hora. Mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo sabia que essa oferta falava mais sobre o coração dos filipenses do que dele próprio.
falava mais sobre o fruto de Cristo na vida dos filipenses, do amor que transborda, do amor de Deus que transborda na vida deles, em oferta, em cuidado para com o apóstolo Paulo. Lembrando que eles precisavam ter também isso entre eles. O cuidado, meus irmãos, o cuidado para com o próximo, é uma demonstração viva da obra de Deus na vida do salvo. Quando cuidamos, externalizamos que Deus faz a obra em nós. O cuidado é uma prova viva do amor de Deus. Ele continua no versículo 18: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nesses versículos, podemos perceber o que representa o serviço. Paulo fala que o serviço deles era como aroma suave, sacrifício. Serviço envolve sempre um grau de sacrifício, porque servir é o ato de doar nossa vida a Deus e ao próximo, como gratidão a Deus. Sempre que estivermos servindo, nós estamos doando de nós. Isso é sacrifício. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo termina com um incentivo à firmeza. É como se ele dissesse assim para eles: sabe, filipenses, tem muita gente espalhada por aí, inclusive alguns presos na casa de César, que estão querendo ajudar uns aos outros, lutando pela causa do evangelho. E isso quer dizer que vocês não estão sozinhos nessa corrida. Então, fiquem firmes. Fiquem firmes. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. E isso faz total diferença na nossa corrida. Existem irmãos espalhados por Fortaleza, pelo Brasil e pelo mundo, que oram pelo corpo de Cristo. Então, vamos seguir firmes. Amém? Queria terminar com algumas conclusões. Primeira, existe uma relação íntima entre contentamento e comunhão. Comunhão real só existe quando o meu contentamento em Cristo é real. Porque senão, nós ficaremos exigindo dos outros aquilo que só Jesus pode nos dar. Estão entendendo? Há uma ligação entre contentamento e comunhão. Porque a comunhão só existe quando há contentamento em Cristo. Porque senão vamos exigir do próximo aquilo que só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos dar contentamento. Outra conclusão: Deus sempre supre as necessidades, mas nem sempre nossos caprichos. Nem sempre, às vezes supre também os nossos caprichos, mas nem sempre. Lembro de Mateus 6,25, diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Eu quero parar aqui. A preocupação daqueles para qual Jesus estava falando não era se eles estariam vestidos, não é essa a preocupação, mas é com que iriam se vestir. Com o que iriam se vestir? Eles não se preocupavam se iriam comer, mas o que iriam comer? Qual seria a comida? Essa era a preocupação deles. E essa preocupação às vezes está em nós.
Na verdade, na maioria das vezes, nós não nos preocupamos se vamos comer ou não amanhã. Mas a preocupação é: será que comeremos bem? Deus prometeu cuidar das nossas necessidades, mas não prometeu picanha todos os dias. Não prometeu que vestiríamos Prada, Lacoste ou qualquer outra marca famosa, mas estaríamos vestidos. E vou falar aqui que provavelmente o maior obstáculo para quem está em Cristo não é em meio à aflição. A maior armadilha para o nosso coração é justamente quando estiver tudo bem. Paulo mesmo afirma que aprendeu a viver tendo e não tendo, porque ele precisou a viver contente também quando tinha, não só quando não tinha. Muitas vezes nosso contentamento vai embora quando temos as coisas, porque quando temos, surge a tendência de tirar os olhos de Cristo e, sem perceber, passamos a fixar nosso olhar para as coisas, porque nós temos. Quando não temos, às vezes fica fácil olhar para Cristo, porque não temos, vamos ter que pedir. Então essa é a maior armadilha quando a gente tiver. Para nós fica a seguinte afirmação: contentamento é quando na falta, na escassez, nossa fonte é Jesus. Mas também quando a família está bem, a geladeira está cheia, o guarda-roupa também está cheio, e ainda assim Jesus continua sendo a fonte de vida. Além da relação entre contentamento e comunhão, há também uma relação entre contentamento e gratidão. Uma maneira de medirmos o quão contentes estamos em Cristo é o quanto expressamos gratidão em nosso dia a dia. Porque gratidão é uma espécie de sinalizador do contentamento do nosso coração. Enquanto isso, a murmuração é sinalizador de um coração não contente. Eu lembro, por exemplo, desculpas mãe, desculpa Senhor, eu lembro que eu murmurava com minha mãe: mãe, só tem frango para comer, daqui a pouco eu vou criar asas, pena aqui. E ela me dizia: graças a Deus que temos frango para comer. E ela tinha razão, graças a Deus. O quanto Deus tem nos dado, meus irmãos, quanto Deus tem dado para essa igreja. E não podemos focar, por exemplo, nos problemas, devemos focar na graça, nas bênçãos de Deus. Porque murmurar nunca é a solução. E o melhor é que, à medida que agradecemos, vamos sendo consolados por Deus. E sua declaração por nós aparece em nosso viver, quando Ele diz, nisso tudo, nesse cuidado dele por nós: eu te amo, meu filho, eu te amo. Terminamos Filipenses, e diante de toda essa carta, o desejo de Deus para nós é que vivamos o coração de servo que Cristo viveu, colocando os interesses do outro à frente dos nossos, e sendo modelos de fidelidade como Paulo, Timóteo e Epafrodito, sabendo que até a volta de Cristo estamos numa corrida, e à medida que corremos, estamos sendo moldados por Deus à semelhança de Cristo, para no fim alcançarmos o prêmio. E o prêmio é ser plenamente maduro em Cristo, vivendo infinitamente com Ele e nossos irmãos. Vamos avante. Perseveremos em avançar com a vida em Cristo, sendo Ele a nossa única e suficiente fonte de fidelidade e contentamento. Eu queria ler por último uma música baseada
na vida do profeta Abacuque, do Estênio Márcios. A música diz assim: a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Que a nossa alegria seja tão somente nos lembrar de Deus, de viver Cristo Jesus. Amém?